Imagine fazer as malas, embarcar para outro país cheio de expectativas e descobrir que você não é bem-vindo. Parece exagero? Pois em 2025, isso se tornou realidade para milhares de brasileiros. O mundo está mudando e, com ele, a forma como algumas nações nos enxergam. Mas o que está por trás desse repúdio silencioso? E por que exatamente agora? Você vai se surpreender com os motivos e talvez repensar seu próximo destino de viagem. Tudo começou com episódios isolados, pequenos alertas que a maioria preferiu ignorar. Brasileiros sendo barrados na imigração, vistos negados sem explicações e olhares desconfiados em aeroportos. Mas o que parecia coincidência se tornou um padrão. Em alguns lugares, simplesmente ter um passaporte verde já acende um alerta vermelho. E não estamos falando de países em conflito. São destinos turísticos populares, centros econômicos influentes. Em fóruns de viagem, as histórias se repetem. Brasileiros sendo deixados de lado, tratados com indiferença, ou até mesmo expulsos de estabelecimentos sem motivo. A rejeição é sutil, mas constante. E não se trata apenas de xenofobia. Existe um pano de fundo geopolítico, econômico e cultural que você precisa entender. Os brasileiros estão pagando o preço de decisões políticas, da fama nas redes sociais e até de estereótipos criados por influenciadores e celebridades. Um dos primeiros países da lista era considerado, até pouco tempo, o paraíso dos brasileiros na Europa. Mas agora, um novo governo endureceu as regras e criou barreiras quase invisíveis que nos afastam. O visto se tornou mais difícil, as entrevistas mais rígidas e a fiscalização nos aeroportos dobrou. Não é uma proibição explícita, mas o recado está claro. Não queremos vocês aqui. O motivo? Um escândalo recente envolvendo turistas brasileiros e tráfico de produtos ilegais. No Sudeste Asiático, um destino exótico e barato que encantava mochileiros, agora tem cartazes informando, em português, que certas atitudes, comuns no Brasil, são inaceitáveis por lá. A mensagem é clara e desconfortável. O brasileiro está virando sinônimo de desrespeito às leis locais, segundo alguns meios de comunicação. O que era um destino de liberdade virou um campo minado para quem não estiver bem informado. Nos Estados Unidos, onde muitos sonham em viver, a situação se agravou após 2024. Com a volta de políticas migratórias mais duras, o Brasil foi incluído em uma lista informal de países problema. Não se trata de proibição, mas de dificuldade. Mais documentos, mais entrevistas, mais chances de ser rejeitado. O sonho americano está se tornando um pesadelo burocrático. E os brasileiros sentem na pele o peso de uma imagem que vem se desgastando internacionalmente. O que poucos sabem é que essa rejeição tem uma causa invisível. O rastro deixado por turistas mal preparados e por quem confunde liberdade com falta de respeito. Um simples erro, uma gafe, uma postagem imprudente. E pronto, nasce um estigma que recai sobre todos nós. Os países estão cada vez mais atentos à reputação online dos visitantes. E o brasileiro, infelizmente, tem sido destaque pelos motivos errados. Alguns desses países alegam que estão apenas protegendo seus costumes, sua segurança e sua economia. Mas será que é só isso? Ou há algo mais profundo? Uma mudança global de percepção, onde o brasileiro passa de bem-vindo a inconveniente? E o que nós podemos fazer para reverter essa imagem? Porque a verdade é dura, mas precisa ser dita. Estamos sendo evitados em lugares onde antes éramos celebrados. Você sabia que até mesmo na América do Sul, nossa própria vizinhança, os brasileiros estão enfrentando hostilidade? Em uma cidade litorânea conhecida pelo turismo, placas foram colocadas em espanhol alertando: cuidado com os brasileiros. A explicação oficial é de que houve um aumento de furtos ligados a estrangeiros. Mas por que só nós fomos apontados? Algo está fora do lugar e é hora de encarar isso de frente. Antes de te contar quais são os 10 países onde os brasileiros não são bem-vindos em 2025, quero saber a sua opinião. Você já passou por alguma situação constrangedora em outro país por ser brasileiro? Comente aqui embaixo e me diga como foi. Seu relato pode ajudar outros a se prepararem melhor. O quinto país da nossa lista é o Japão. Conhecido por sua organização, respeito e segurança, o país começou a adotar uma postura mais reservada em relação a brasileiros. Isso se agravou depois de um aumento de casos envolvendo turistas que não respeitam regras básicas de etiqueta local, como silêncio em transporte público, descarte de lixo e comportamento em templos.
Vídeos viralizados mostrando situações embaraçosas não ajudaram em nada a nossa reputação por lá. Em Dubai, outro destino popular nos últimos anos, o problema é cultural e jurídico. Brasileiros que vão para lá em busca de ostentação e festas frequentemente entram em conflito com leis rígidas e conservadoras. Em 2025, relatos de prisões por comportamento inadequado dispararam, e isso fez com que o nome brasileiro passasse a ser associado a problemas nas áreas turísticas. Resultado: mais controle, mais desconfiança, menos boas-vindas. A Alemanha também entrou para essa lista de forma inesperada. Com um fluxo crescente de brasileiros tentando permanecer ilegalmente após o fim do visto de turista, as autoridades locais apertaram o cerco. Mais entrevistas na imigração, mais investigações sobre vínculos e hospedagens. A pressão está grande até para quem está com tudo certo. E, infelizmente, os que realmente só querem conhecer o país acabam sofrendo com a fama deixada pelos outros. E o que dizer da África do Sul? O país que sempre recebeu turistas brasileiros com hospitalidade passou a enfrentar uma onda de tensões internas envolvendo estrangeiros. Com o aumento do desemprego e da violência local, criou-se um clima hostil para quem chega de fora, e os brasileiros estão no meio dessa tensão. Em algumas regiões, placas foram colocadas pedindo para que visitantes brasileiros respeitem a cultura local. Um alerta sutil, mas que escancara um desconforto crescente. A França, famosa por sua rigidez com o idioma e costumes, vem endurecendo suas regras para brasileiros. Desde 2025, foram registrados mais casos de recusa de entrada, especialmente em aeroportos parisienses. O motivo alegado? Falta de comprovação de hospedagem, comportamento inadequado ou simplesmente atitude suspeita. Em grupos de redes sociais, brasileiros relatam humilhações e revistas excessivas, mesmo com documentação completa. Mas o caso mais emblemático até agora é o da Austrália. O país tem uma política de imigração extremamente rigorosa e vem sinalizando que o Brasil está na lista de nações que merecem atenção especial. Isso significa mais tempo de espera, mais entrevistas e maior taxa de recusa. Alguns alegam que a desconfiança vem do aumento de brasileiros que tentam trabalhar ilegalmente no país, especialmente em áreas agrícolas. Por trás de todos esses episódios, há algo muito mais profundo. O brasileiro está se tornando uma espécie de alerta amarelo no sistema de imigração de vários países. É como se houvesse um código não escrito entre os agentes de fronteira. Fique de olho. E essa desconfiança não surge do nada. Ela é construída por ações coletivas, comentários nas redes sociais e atitudes de alguns que acabam prejudicando a maioria. É um reflexo de como o mundo nos vê, e isso precisa mudar. O 10º país dessa lista é o Canadá. Sim, o país da gentileza e da diversidade. Nos últimos meses, surgiram diversas barreiras informais ao brasileiro, como atrasos inexplicáveis na concessão de vistos e maior exigência em entrevistas consulares. Um dos principais motivos? O aumento de pedidos de asilo e entrada de brasileiros que mentem sobre seus propósitos de viagem. Agora, o governo canadense está revendo seus acordos com países da América Latina. E o Brasil está entre os primeiros da fila. Antes de revelar detalhes finais e os impactos dessa rejeição silenciosa, comente aqui embaixo. Se você ama viajar e acredita que o respeito é o melhor passaporte, comente a palavra respeito. Quando eu ver o seu comentário, vou deixar um coraçãozinho, porque sei que você é o tipo de brasileiro que muda a imagem do nosso país no mundo. Agora que você já comentou, vamos continuar? Com tantos obstáculos surgindo, o que antes era uma simples viagem de lazer está virando uma operação estratégica. Brasileiros têm se preparado como nunca. Documentos minuciosos, comprovações financeiras, passagens de ida e volta, reservas em hotéis com pagamento antecipado. Mas mesmo assim, muitos são barrados, e isso está gerando uma nova realidade. O medo de tentar viajar. Algo impensável há poucos anos atrás. O impacto psicológico é real. Imagine trabalhar duro o ano inteiro para realizar o sonho de conhecer um país e ser tratado como suspeito antes mesmo de sair do aeroporto. Muitos relatam vergonha, frustração e raiva. E o pior, esse tipo de experiência pode se espalhar como um trauma coletivo. A sensação de que o mundo está nos fechando as portas é dolorosa. E o brasileiro, sempre acolhedor, começa a se perguntar: onde é que erramos? Por outro lado, há quem diga que estamos apenas colhendo o reflexo da globalização acelerada. Com redes sociais expondo tudo, os deslizes de poucos ganham proporções mundiais. Um vídeo mal interpretado, uma piada fora de contexto,
Um comportamento considerado inofensivo por aqui, mas ofensivo lá fora, pode ser o suficiente para causar tensões diplomáticas e mudar completamente a forma como somos vistos. Mas nem tudo está perdido. Embaixadas e consulados brasileiros têm atuado para esclarecer mal-entendidos e defender a imagem do país. Campanhas de turismo responsável, orientações para comportamento em viagens e até intervenções diretas têm ajudado a amenizar situações extremas. No entanto, a reconstrução da reputação leva tempo e depende de cada um de nós. O brasileiro precisa entender que ser cordial, educado e respeitoso não é um detalhe, é essencial. Outro ponto preocupante é o prejuízo econômico. Muitos brasileiros movimentam fortemente o turismo internacional, e a exclusão desse público pode impactar financeiramente diversos setores. Hotéis, restaurantes e agências de viagem já sentem a diferença em alguns destinos. Há quem comece a perceber que, ao fechar as portas para nós, esses países também perdem uma fatia importante do mercado global. O problema é que, mesmo diante disso, a imagem negativa continua crescendo. E para os brasileiros que vivem no exterior, essa rejeição afeta ainda mais. Muitos enfrentam discriminação no trabalho, nas escolas, em serviços de saúde. São vistos como suspeitos em potencial, como se todo brasileiro fosse um risco. Uma generalização injusta, mas cada vez mais comum, e alimentada por manchetes sensacionalistas. É importante também falar sobre educação para a viagem. Muitos brasileiros ainda viajam sem conhecer as leis, os costumes ou os limites de cada destino. E isso, infelizmente, alimenta o preconceito. A informação precisa chegar antes da passagem aérea. Um viajante consciente não apenas é bem-vindo, como também ajuda a abrir portas para os que virão depois. Nossa reputação precisa ser reconstruída, um turista de cada vez. Por isso, se você está gostando deste conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui a gente fala verdades que ninguém tem coragem de contar, mas que podem mudar a sua forma de ver o mundo. Quando você se inscreve, você nos ajuda a continuar trazendo essas informações importantes para milhares de brasileiros. E juntos, podemos transformar nossa imagem lá fora. Mesmo diante de tantas portas se fechando, há também países que estão abrindo os olhos para o potencial do turista brasileiro. Na contramão dessa rejeição, algumas nações estão apostando na reeducação cultural, criando guias e até promovendo cursos de boas práticas para visitantes. O objetivo não é excluir, mas incluir de forma consciente. E isso pode ser uma saída inteligente para reverter a imagem negativa que infelizmente vem crescendo. Outro ponto importante é que, apesar dos problemas, ainda temos força. O Brasil é uma potência turística, cultural e econômica em ascensão. O mundo precisa de nós tanto quanto nós precisamos dele. Mas é preciso mudar a postura. O brasileiro que viaja precisa se ver como um embaixador do país. Cada atitude no exterior contribui, positiva ou negativamente, para moldar o que o mundo pensa de nós. Essa é uma responsabilidade real. Alguns especialistas defendem que o governo brasileiro deveria investir mais em diplomacia pública, promovendo campanhas internacionais que mostrem o melhor do nosso povo, mostrar ao mundo a riqueza de nossa diversidade, a força da nossa cultura e a nossa capacidade de adaptação. Ao invés de apagar incêndios, o ideal seria prevenir a rejeição com informação, representação e presença nos fóruns internacionais. E se você pensa em viajar para algum dos países citados, não se assuste. Mas se prepare. Estar ciente dos desafios pode evitar muitos constrangimentos. Leve sempre seus documentos organizados. Evite atitudes que possam ser mal interpretadas e, acima de tudo, respeite o espaço que você está visitando. Educação, empatia e bom senso abrem mais portas do que qualquer passaporte poderoso. O futuro do turismo brasileiro depende de cada um de nós. Somos milhões viajando todos os anos. E cada viagem é uma chance de melhorar ou piorar a nossa imagem lá fora. Com pequenos gestos, podemos transformar essa rejeição em admiração. Mostrar que o Brasil é mais do que estereótipos e que o nosso povo merece ser recebido com respeito, porque também sabe respeitar. Por isso, curta esse vídeo agora mesmo. Quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e assim ele chega a mais brasileiros que precisam ouvir essa mensagem. A sua curtida é uma forma de resistência silenciosa contra o preconceito. É um sinal de que você se importa, de que você quer ver o Brasil sendo respeitado no mundo. E se você assistiu até aqui, comente a seguinte frase: eu represento o Brasil com orgulho.
Quando eu ver o seu comentário, vou deixar um coraçãozinho, porque sei que você é parte da mudança que o nosso país precisa. Seu exemplo pode inspirar outros, e juntos vamos transformar cada viagem em um novo capítulo de respeito e admiração pelo povo brasileiro. Muito obrigado por assistir até o fim. Até o próximo vídeo. E lembre-se, onde quer que você vá, leve o melhor do Brasil com você.